Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai começar o conteúdo da terceira semana. E nessa semana a gente vai ver o tema de exponenciação. Eu imagino que vocês já conheçam em partes como que funciona, mas eu vou aqui acompanhar cada propriedade das exponenciações, como a gente vai trabalhar com elas, como é que a gente vai aplicar, para poder ficar bem confortável de se trabalhar, porque isso aqui é fundamental. Isso aqui vai aparecer muitas vezes. Só um segundo. O que significa exponencial? É muito comum a gente ver, por exemplo, como naquele primeiro exemplo, um 2 elevado a 3, assim que se fala. O que significa esse 2 com esse 3 aqui em cima? Significa o 2 se multiplicando 3 vezes. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Eu sei que a gente acaba que esquece isso aqui, é muito comum os estudantes colocarem 2 ao cubo, por exemplo, como 6, porque 2 vezes 3 é 6, mas isso aqui está completamente errado. Isso aqui não tem nada a ver com a exponenciação. A exponenciação é sobre repetir o número várias vezes. Vou fazer um exemplo aqui, porque existem alguns casos específicos que a gente tem que visualizar. Imagino que por ser muito simples, eu não preciso tentar e dar muitos exemplos. Por exemplo, aqui no segundo exemplo, a gente vai para 700 elevado a 1. 700 elevado a 1 é o 700 uma vez só, ou seja, é o próprio 700. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Mas a gente vai observar que existem casos que a gente tem que dar certa atenção. Eu vou dar o exemplo aqui na base do 2. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 0, 2 elevado a menos 1 e 2 elevado a menos 2. Esses do lado de cá, a partir do 1, a gente sabe fazer, né? 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, ou seja, 2 duas vezes, que é o 4, e 2 elevado a 3 é 2 três vezes, que é 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Mas o que acontece quando a gente tem 2 elevado a 0? Da mesma forma que, se a gente observar aqui na base de 2, esse aqui é o antecessor desse, esse que sucede é sempre o dobro do anterior, por exemplo, o 4. O 4 é sempre duas vezes o 2, porque a base é 2, toda vez que o expoente cresce 1, o número dobra. Então, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16, sempre dobrando, mas a gente também pode observar essa relação inversa. Então, quando a gente volta e subtrai 1 do expoente, a gente sempre divide por 2. Então, 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2. Então, sempre que você subtrai 1 do seu expoente, você divide por ele. Então, o que a gente tem quando chega no 2 elevado a 0? A gente tem o 2 dividido por 2 de novo. 2 dividido por 2 nada mais é que 1. Então, todo número elevado a 0 vai dar 1, com exceção do 0. Por exemplo, se a gente tivesse x, x ao quadrado e x ao cubo. Esse da esquerda é esse da direita dividido por x, porque a base aqui é x. Então, x ao cubo dividido por x é x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x é x. E quanto que é x dividido por x? 1, sempre, com exceção de quando x vale 0, porque 0 dividido por 0 não existe na matemática. Então, todo número, com exceção do 0, quando elevado a 0, dá 1. Mas e se a gente continuar dividindo? 2 elevado a menos 1. Bem, a gente vai dividir por 2 de novo, porque subtraiu mais um do expoente. Então, a gente vai ter meio. E quando a gente divide
subtrai mais um do expoente, a gente divide por 2 de novo. Então, a gente vai ter 1/4. Só que a gente pode traçar um paralelo aqui. Porque esse 2 a menos 1 é 2, da mesma forma que 2 a 1 é 2. Só que o inverso. A mesma coisa do 2 ao quadrado. O 4 e o 4 estão aqui. Então, existe uma regra para a gente não ter que pensar nisso todas as vezes, de ir dividindo, que é o seguinte. Um número qualquer elevado a um expoente negativo, nada mais é que esse mesmo número reescrito dessa forma aqui. Ou seja, da mesma forma que quando a gente vê um número positivo no expoente, a gente vai multiplicando, quando o número é negativo, a gente vai dividindo. Por isso que divide por a elevado a n. Porque o número negativo no expoente representa divisão, ao invés da multiplicação. Mas existe outra coisa que a gente pode ter no expoente. A gente pode ter, por exemplo, uma fração no expoente. E a fração ela é um pouco mais complicada de se entender. Por quê? Qual é o sentido de ter uma fração? Se eu tivesse 4 ao quadrado, eu teria 4 duas vezes. Quanto que é 4 meia vez? E como é que a gente vai entender esse raciocínio aqui? Imagina que 4... A gente vai entrar em uma propriedade em breve, mas essa propriedade ela fala pra gente aqui, quando a gente tem um número elevado a outro vezes esse mesmo número, essa mesma base elevado a outro número, a gente tem isso daqui. A soma dos expoentes. O meio nada mais é do que essa propriedade inversamente aqui, ó. Então, se a gente tivesse o 4 a meio vezes o 4 a meio, a gente somaria esses expoentes e teria o 4 elevado a 1. Ou seja, a gente nada mais do que precisa que um número que, quando multiplica ele por ele mesmo, duas vezes a gente chega no 4. Ou seja, 4 a meio nada mais é que raiz quadrada de 4. Ou seja, toda vez que a gente tem um expoente que é uma fração, a gente está falando de uma raiz. Então, se eu tenho a elevado a m sobre n, eu vou ter a mesma coisa que esse mesmo a elevado a m, só que ao invés de representar esse n embaixo aqui, a gente vai representar ele como o radical dessa raiz. Isso aqui é a mesma coisa. Vocês provavelmente já viram a regra do sol e da sombra. O m que está no sol, ou seja, no lugar aberto, vai para o lugar fechado dentro da raiz, e o n que está na sombra, porque ele está debaixo dessa fração, analogamente a gente pode pensar isso como sombra, ele vai para a parte exposta da raiz. Independente de qual forma a gente utilize para poder lembrar, a regra é essa. Isso aqui é muito importante, a gente vai usar bastante. Transformar as raízes em frações e as frações em raízes. Agora que a gente viu todas as propriedades das raízes, aqui, se vocês observarem, eu usei esse sinal para representar a potência, porque no teclado não tem diretamente a opção de colocar esse índice 0. Então, o 3 tem, 1 tem, mas esses não. Então, isso aqui, essa simbologia só significa que está elevado. 3 elevado a menos 2 vai ser 1 sobre 3 elevado a 2. Um exemplo prático aqui. 3 elevado a menos 2 nada mais é que, com aquela regra que a gente usou, 1 sobre 3 ao quadrado. A mesma coisa. Que vai dar 1 sobre 9, né? Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9. Agora a gente vai ver as operações com esses expoentes. Que propriedades a gente tem que são importantes? A primeira delas, que é aquela que eu já citei, é que um número qualquer elevado a um expoente m, mais essa mesma base elevada a outro expoente, é a mesma coisa que isso daqui. A gente soma esses expoentes. Mas por que isso funciona dessa forma? Imagina o seguinte. A elevado a m é a vezes a
m vezes. Isso aqui tá vezes, né? Porque é uma multiplicação. Eu só expandi isso daqui nessa parte. E a elevado a n é a vezes a n vezes. O expoente ele não representa justamente quantas vezes ele vai aparecer? Quantas vezes esse a aparece? Ele vai aparecer m vezes e depois ele vai aparecer mais essas n vezes. Então, no total, ele aparece m mais n vezes. Por isso que essa propriedade é verdade. Então, um exemplo aqui, se eu tivesse 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, eu teria o 2 3 vezes o 2 duas vezes. Ou seja, o 2 no total aparece 5 vezes. 2 elevado a 5 é a resposta, mas ao invés de precisar contar, você só pode somar direto. 3 mais 2 é o mesmo 5. Inversamente a isso, pode acontecer da gente ter um a elevado a m sobre um a elevado a n. O que isso aqui significa? Que a gente tem um número de a em cima e um número de a embaixo. Em cima ele vai aparecer m vezes e embaixo ele vai aparecer n vezes. Tá, mas vocês concordam que a gente pode separar isso dessa forma aqui, ó? A sobre A vezes A sobre A vezes A. Esse A simplifica com esse A, porque multiplicar e dividir pela mesma coisa não faz diferença. Novamente, A dividido por A é o próprio 1. Então, sobra esse A, ou seja, nessa propriedade aqui a gente tem o contrário. Enquanto na outra a gente somava, nessa aqui, quando a gente tem a razão, a gente subtrai. Porque é como se os expoentes de cima, as bases de cima se cortassem com as de baixo e sobrasse justamente a diferença, o que tem a mais ou a menos. Caso fosse n fosse um número maior, nesse caso aqui eu dei um exemplo com que m é maior que n, então o expoente fica positivo, mas não teria problema se fosse o contrário. Se o número de baixo fosse maior, a gente ia encontrar um número negativo e tá tudo bem. Não existe nenhum problema em encontrar um número negativo. Outra propriedade que ela é muito importante para a gente é quando a gente tem uma potência elevada a outra potência. E é muito relevante pensar que isso aqui não é a mesma coisa que isso daqui, ó. Já vou chegar nessa parte aqui. A elevado a m vezes n. O que isso aqui representa? O a elevado a m n vezes. Ou seja, esse a elevado a m ele vai se repetir n vezes. Então, quantas vezes o m se repete? Quantas vezes o a se repete? Porque se a gente expandisse esse a aqui, a gente ia encontrar outra coisa, né? O a, m vezes, e tudo isso aqui n vezes. Então, a gente tem grupos de grupos, se a gente for pensar dessa forma. Se a gente tem grupos de grupos, a gente multiplica para a gente obter o resultado total. Então, a elevado a m, tudo isso elevado a n, nada mais é que a m vezes n. Então, é o produto dos expoentes. Isso, então, vale salientar que isso aqui, a elevado a m elevado a n, é a mesma coisa que a elevado a n elevado a m. A ordem não importa, porque num produto a ordem dos fatores não é importante. M vezes n é a mesma coisa que n vezes m. E é interessante a gente pensar dessa forma, porque pode ser muito útil trocar esses expoentes por serem um produto. Mas a gente não pode multiplicar quando é desse jeito aqui, porque a única coisa que está sendo elevada a n aqui é o expoente m. Então, essa propriedade ela não se aplica, não é tudo que está sendo elevado a n, é só o expoente. Vou dar um exemplo prático aqui para a gente. 2 elevado a 3 elevado ao quadrado e 2 elevado a 3 ao quadrado. 2 elevado a 3 ao quadrado vai ser 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. A gente soma esses expoentes, ou a gente só multiplica o 3 vezes 2. De qualquer forma, a gente chega em 2 elevado a 6.
3 ao quadrado. 2 elevado a 3, 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 9, 2 elevado a 9. Observem que a gente obteve resultados completamente diferentes, porque essas coisas são completamente diferentes. A gente não pode utilizar essa propriedade nessa outra propriedade de cá. Essa aula ela foi um pouco mais curta para a gente poder justamente só frisar essa parte dos expoentes. Eu vou realizar esses exemplos aqui com vocês para poder deixar, né, mais fixado. Então vamos começar por esse 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, a gente já fez. 3 à quinta dividido por 3 ao quadrado. Então se a gente tem 3 à quinta dividido por 3 ao quadrado, a gente vai ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, e 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Esse 3 corta com esse 3 corta com esse 3, a gente tem o 3 3 vezes, ou seja, 3 ao cubo, que é justamente a mesma coisa aqui, 3 à quinta, menos, o menos aqui em cima no caso, menos 2, que é 3 à terceira. Só demonstrando que isso aqui é fazer isso daqui. É justamente essa diferença, é justamente o que sobra. Se a gente for para o outro exemplo, é 4 à quarta elevado à quinta. Então a gente tem 4 à quarta elevado à quinta, esse exemplo, esse número que eu coloquei, não é ao quadrado aqui dentro. 4 ao quadrado, 5 vezes, nada mais é que 4 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado. Ou seja, todos esses dois aqui, eles vão se somar. 2 mais 2, 4, 6, 8, 10. Então, a gente vai ter 4 elevado a 10 como resposta, que é justamente a mesma coisa que a gente realizar daquela outra forma. 4. 2 vezes 5, 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado a 10. E as respostas são iguais porque no final a gente está fazendo a mesma coisa, só que multiplicando a gente faz de uma forma simplificada. Então esse é o fim da aula de hoje, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp ou pode deixar nos comentários do YouTube, ou enfim, no Classroom, não tem problema. Eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Muito obrigado pela atenção de vocês.